Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Hoje eu vou entrevistar duas feras. Eu vou entrevistar a Carla Kudlaviec, pesquisadora da área de fitopatologia e biológicos da Fundação MT. Outra fera é o Felipe Araújo, que é pesquisador da área de fitotecnia também da Fundação MT. E o tema do nosso bate-papo vai ser anomalia das vagens da soja e quebramento das hastes. Como sempre, eu gosto de começar com as damas. Carla, prazer ter você aqui, seja bem-vinda. Oi, Divino, prazer é todo meu, uma satisfação estar aqui contigo hoje para esse bate-papo aí junto com meu colega Felipe. Ô Carla, eu pronunciei correto, é Kudlaviec ou tá errado? Tá perfeito, pronúncia correta, Kudlaviec. Me conta a origem desse nome tão bonito. A origem do meu sobrenome é polonesa. Eu tenho um certo grau de dificuldade aí, como é de praxe dos sobrenomes poloneses, né? Tem vários encontros consonantais, né? W, Y, mas a pronúncia ficou correta aí sim, Divino. Você trabalha na Fundação MT, é pesquisadora, mas você não é mato-grossense, ou é mato-grossense? Não, eu sou paranaense, nascida lá em Curitiba e vim para o Mato Grosso aí, estou entrando para a terceira safra. Então, cheguei aqui no mês de outubro de 2020. Então, tem um tempinho aí que eu já acompanho as safras aqui na região do Mato Grosso. Você se graduou lá em Curitiba? Me graduei lá na UFPR, lá em Curitiba. E depois você saiu para estudar fora também ou continuou lá? E aí, na pós-graduação, né, na especialização, eu acabei indo para Piracicaba. Então, fiz meu mestrado lá na Exalc, em Piracicaba. E da Exalc você foi para a Fundação MT? Exato. E agora estou aqui no Mato Grosso. Então, foi uma transição rápida e direta aí. Muito bem. Felipe Araújo, muito bom ter você aqui também. Seja bem-vindo. Que isso, Divino. Eu que agradeço aí pelo convite. É uma satisfação, uma honra poder estar participando com vocês e conversando com o público aí, abordando essa temática que é polêmica, né? E vamos trocar uma conversa aí, nós todos aí, eu, você, a Carla, vai ser um papo bom. Você é paranaense ou você é mato-grossense, Felipe? Também, Divino, assim como a Carla, eu venho do Paraná, tá? Na situação da Carla, eu venho da capital, eu venho do interior, especificamente da cidade de Londrina. Acabei fazendo a minha graduação lá em Londrina, tá? Foram aos seus 5 anos de graduação, mais 2 anos de pós-graduação, mestrado também na Universidade Estadual de Londrina, focado na área de fitopatologia, doenças de plantas, né? E finalizando o mestrado, então, recebi a oportunidade de vir para o Mato Grosso, já desde 2019 no Mato Grosso, né? Comecei no estado conduzindo uma estação de pesquisa, em Primavera do Leste e na sequência já tive a oportunidade de me juntar ao time da Fundação e aí já se vão 2 anos e um pouquinho aí já de Fundação Mato Grosso, né? Conhecendo um pouco do estado que tem um tamanho continental, não é fácil conhecer o Mato Muito Grosso grande, todo, né? E assim, Divino, a cada 150 quilômetros, 200 quilômetros que você anda de estrada é uma realidade completamente diferente da outra, né? Então, eu acho que para conhecer o MT como um todo vai um tempinho, não é da noite para o dia. Estamos nesse processo aí. Gente, o Paraná é um berço de excelentes profissionais e com certeza vocês estão na Fundação MT, não é à toa. Carla, eu gostaria que você nos contasse o que é a Fundação MT, qual que é o objetivo, há quanto tempo que ela existe? Divino, inclusive, esse ano aí a Fundação completa 30 anos de existência, então já há 30 anos que ela se consolidou aqui no estado do Mato Grosso, né? Foi muito importante lá, quando iniciou-se o plantio das áreas aqui no estado, né? Então, várias etapas aí durante o processo de início dessas lavouras, né? Abertura de áreas, né? Todo aquele processo inicial, a Fundação sempre esteve aí ao lado do produtor, colaborando, trazendo informação
ajudando na solução de vários problemas, né? E, então, como eu comentei, esse ano nós fazemos 30 anos de existência, né? Dentro da história, né, foram vários momentos em que a pesquisa fez diferença na vida do produtor, né? Problemas como o cancro da haste, né? Aquele problema inicial lá do estabelecimento da cultura, que foi muito importante e que a Fundação fez parte, né, junto com outras instituições, para o produtor resolver esse problema a campo, né? Então, desde a sua história, isso fazendo parte da vida do produtor. Hoje, ela conta com 12 áreas do conhecimento, então ela é conhecida aí pela sua multidisciplinaridade, né? A gente atua em várias áreas, e o interessante é que aqui internamente a gente consegue conversar com todas as áreas, né? Então, hoje a nossa conversa aqui é a fitopatologia com a fitotecnia. Nós sempre fazemos interações com as áreas da pecuária de corte também, né? Interação com pragas. Então, a gente sempre busca aí atuar em conjunto com as diversas áreas que a gente tem a possibilidade de permear dentro da fundação, né? Justamente em busca de sempre levar informação de qualidade, informação atualizada e também colaborar quando surgem desafios no campo, como é o caso agora da temática da nossa conversa de hoje, né? Então, a anomalia das vagens e o quebramento das hastes. Então, Felipe, o que é essa anomalia das vagens da soja e quebramento das hastes? Divino, eu vou usar um termo que pode parecer um pouco tendencioso, né, que seria o termo doença, né? Geralmente, quando a gente fala de doença, a gente pensa só no agente causal biótico, né? Mas uma doença ela pode ser causada por diferentes agentes, seja ele um agente biótico, que no caso seria um micro-organismo, né? Vamos pensar no fungo, numa bactéria, ou também pode ser causada por uma situação abiótica, né? Que seria, por exemplo, uma condição ambiental que gerou uma reação negativa na planta, né? Que nós, como produtores ou como pertencentes ao elo agrícola, uma reação que nós não gostaríamos que essa planta expressasse, pensando nas condições de produtividade que a gente espera dela, tá? Então, vamos usar esse termo doença, é uma doença que tem acometido a soja, né? Aqui na região do Médio Norte, especificamente, principalmente quando a gente pensa do começo, né, até agora, e que o que nós observamos a nível de campo a partir de determinado estágio fenológico da cultura, a gente começa a observar alguns sintomas na vagem, né? E quando você abre essa vagem sintomática, geralmente esses sintomas parecem uma lesão aquosa, né? Um tom mais de verde claro, às vezes. Você abre essa vagem sintomática e por dentro você percebe o grão apodrecido, né? Então, isso pensando na questão da anomalia. E quando a gente vem para a temática quebramento, não é muito difícil da gente distinguir, como o próprio nome disse, né? Então, nós temos algumas reações, né, na cultura da soja, como o acamamento, por exemplo, onde a soja, por um crescimento excessivo, né, da sua parte vegetativa, ou até por uma predisposição da genética, né? Então, assim, novamente, é o DNA comandando essas características, né, que a planta vai expressar ou não, ela pode vir a acamar, realmente. Então, mas o acamamento não quer dizer que ela quebrou, ela simplesmente se deitou, mas a haste ela ainda continua intacta, digamos assim, sem esse sintoma de quebramento. E nesse problema que a gente tem, que nós vamos abordar agora, que seria o quebramento, você percebe, às vezes, até em plantas que estão eretas, que não acamaram, mas que por algum motivo, né, que a gente vai discutir aqui ao longo da nossa conversa, elas vieram a realmente romper a haste. Então, você percebe que ela deita, e além dela deitar, lá no comecinho da haste, você percebe esse rompimento do tecido da haste. Então, são doenças, né, que nós estamos vivenciando aqui no Médio Norte e que tem causado uma dor de cabeça gigante para o produtor e para a cadeia agro como um todo, né? Então, toda essa discussão que envolve esse problema, ela está movimentando desde a indústria, né, até as instituições de pesquisa, a academia, os produtores, né, tudo que envolve a cadeia do agro aqui na região está com os olhos bastante voltados aí para tentar solucionar esses dois problemas, tá, Divino?
Felipe, existe um padrão de onde essa haste quebra em algumas plantas, uma altura mais acima, outra mais abaixo, ou não? Divino, eu já percebi a nível de campo, tá, diferenças nessa altura do rompimento, tá? Mas assim, hoje, nessa safra, nós vimos alguns problemas sendo relatados no sul do país, com o topo da haste sendo quebrado, tá? É uma coisa completamente diferente do que nós estamos vendo aqui no Médio Norte e em outras regiões também, é claro, mas vamos citar o Médio Norte como epicentro do problema. E o que se percebe a parte bem inferior da haste, tá? Geralmente mais próximo ao solo. É claro, isso se comparado a esse problema atual que nós temos recebido reportes e que já também gerou uma série de discussão a nível de especialistas para tentar resolver. Então, o problema que tem acontecido no sul é diferente, geralmente acontece no terço apical da planta, né? E o problema que a gente tem enfrentado aqui no Médio Norte acontece no terço inferior da planta. Exatidão na altura da onde acontece o quebramento não existe, mas a gente pode dizer que ele se concentra bem na parte inferior da haste. Felipe, acho que até... Hoje estou conversando com a Carla Kudlaviec, pesquisadora da área de fitopatologia e biológicos da Fundação MT, e com o Felipe Araújo, que é pesquisador da área de fitotecnia, também da Fundação MT, e estamos falando a respeito de uma anomalia que eles têm percebido lá no Mato Grosso, que é a anomalia das vagens da soja e quebramento das hastes. Cara, eu tive a impressão que você iria complementar alguma coisa na fala do Felipe? Isso, com relação a essa diferença, então o Felipe muito bem pontuou e que a gente observa uma diferença mesmo, não no mesmo ponto em todas as plantas, mas isso até os 15 centímetros, digamos assim, né? Nunca acontece acima dessa altura ali na planta. Então, de 15 centímetros para baixo é a média mais frequente de observação no campo que a gente vê desse sintoma aí do quebramento da haste. Carla, há quanto tempo esse problema vem sendo percebido pelos produtores e por vocês, pesquisadores? Olha, a gente tem 4 safras, né? Então essa é a 4ª safra que a gente observa a ocorrência desse problema no campo. Obviamente que a gente vê diferença aí a cada safra na intensidade, né, da incidência do problema e também na ocorrência do aumento de severidade desse problema nas lavouras, né? Então, embora isso já se ache ao longo de 4 safras, cada safra a gente tem observado, tem uma percepção diferente da ocorrência desses 2 problemas no campo, tá? Eles ocorrem aí dessa forma, né? Por exemplo, nessa safra agora, comparado com as safras anteriores, o problema ele está mais grave ou ele está mais atenuado? Os 2 problemas, de modo geral, a gente está observando uma menor incidência. Então, no comparativo com a safra anterior, que foi a safra 21-22. Então, a safra 22-23, o problema do quebramento, que a gente observou relatos, a gente visitou algumas áreas, e as próprias percepções que a gente teve dentro da estação de pesquisa, né, onde a gente conduz os nossos ensaios. Então, foram muito menores para o quebramento da haste do que na safra passada. Tá? Alguns casos pontuais, alguns relatos pontuais chegam para a gente também de alguns produtores que observaram o quebramento, mas numa intensidade muito menor do que a safra passada. E para a anomalia das vagens, até o momento, os produtores que já estão aí no processo de colheita, né, a gente tem áreas aqui, um exemplo da cidade de Sorriso, nós temos aí 25% das áreas já colhidas, né, na atualização na data de ontem, aí, dia 23 de janeiro. Então, essas lavouras que já foram colhidas, o produtor tem observado uma baixa incidência desse apodrecimento das vagens, né? O que a gente tem observado nos plantios naquela soja que ainda está no campo, que ainda está em processo de finalização? Agora, o sintoma tem se intensificado, tá? Então, as sojas que foram plantadas ali em meados de outubro, né, a partir do dia 14, 15 de outubro, que estão finalizando o ciclo agora, a gente está observando um aumento da intensidade, então da ocorrência e também da severidade desse problema de apodrecimento na vagem. E também relato dos produtores que têm essas sojas aí plantadas avançaram um pouco mais na janela de outubro, que também estão observando que isso está acontecendo nas áreas comerciais também. Então, aparecendo sintomas e evoluindo. Nas últimas 3 safras, as perdas foram muito grandes em função desses 2 problemas?
Olha, na safra passada, certamente a gente teve números aí bem altos com relação à perda de produtividade, então um decréscimo mesmo, né? A média, inclusive, ficou menor aqui da região, né? E a gente tem 2 pontos importantes que a gente tem que considerar. Quando o grão tem um problema de anomalia, já ocorre o apodrecimento, o que acontece? O grão fica menor tamanho, né? Então, na colheita, o produtor por si só, ele já observa uma perda, né? A operação da colheita acaba descartando esses grãos que têm essa injúria. E um outro ponto que é importante é a qualidade dessa semente, que também vai para o armazém que o produtor vai comercializar, né? Então, 2 pontos importantes: a perda de produtividade e a qualidade. Esses são os 2 principais pontos aí do impacto da ocorrência da anomalia, né? E por que eu foco nessa parte também da perda, né? Porque às vezes o produtor não consegue ver, mas ele sente isso, né? Ele tem uma expectativa de colher tanta safra por hectare, e quando ele fecha lá a média, ele vê que ele colheu muito menos. E aquela soja que está no caminhão, que está no armazém para ser comercializada, ele observa que há uma redução da qualidade aí. E aí há os descontos, né? Então, realmente, o grão sofre essa injúria, né? Tem a gente chama de grão avariado, né? E na leitura aí para comercialização, essa qualidade menor, inferior do grão, acaba tendo descontos na comercialização. Então, ele acaba perdendo na produtividade e perdendo também na comercialização pela questão da qualidade. Esse grão, ele vai perder peso, logicamente, e ele vai ficar com uma cara daquele grão xoxo, né? Exato, ele fica um aspecto bem melhorado. Assim, a gente vê o tegumento todo enrugado, né? Um tamanho muito menor comparado a um grão sadio e, de fato, com uma qualidade inferior e um aspecto bem comparativo com sadios. Ali, vou usar o termo aqui, bem feio, né? Então, fica um grão feio ali na hora que você observa ele no caminhão, no armazém, enfim, perde bastante a qualidade. Felipe, você mesmo falou que o Mato Grosso, ele é continental. É um estado que realmente é muito grande e tem as suas variantes. Em que localidades do estado do Mato Grosso esses problemas vêm ocorrendo? E com a mesma intensidade em cada região ou não? São intensidades diferentes? Divino meu, beleza, vamos lá. O que nós percebemos, né? O problema teve como ponto inicial aqui o Médio Norte, tá? Ele avançou em abrangência, então ele aumentou a sua área de ocorrência, digamos assim, e eu vou dizer para você que ele não ficou restrito ao Mato Grosso, tá? Ah, não? Não, nós tivemos reportes, tá, de Rondônia, inclusive nós temos instituições em Rondônia que participam dos esforços de pesquisa dessa safra, tá? Nós temos reportes acontecendo, aí cabe esse entendimento se realmente é o mesmo problema, tá? Então, nós temos reportes do problema acontecendo no sul do Tocantins e também em Minas Gerais. A Carla também acabou de receber um reporte de Santa Catarina agora, recentemente, né, Carla? Exato, a gente recebeu algumas imagens aí, alguns produtores que nos contataram justamente porque observaram uma certa semelhança com essa sintomatologia, né? Então, a gente está em investigação também para ver se pode ser, a gente está falando da mesma coisa que a gente tem observado aqui, né? Então, a gente está em processo também de identificação, né? Entender se pode estar correlacionado de fato com o sintoma ser parecido com o que a gente tem observado aqui no Mato Grosso. Perfeito, Divino. E aí é só porque assim, não vou precisar manter esse acompanhamento, tá? Para que não haja... O sintoma de quebramento ele não é tão difícil de distinguir, tá? Agora, o sintoma de apodrecimento, nós temos uma série de confundimentos que podem acontecer com esse sintoma específico, tá? Então, a associação, por exemplo, da ocorrência de antracnose. Então, assim, o acontecimento de antracnose pode gerar algumas confusões e as pessoas fazerem a associação. Olha, estou com um apodrecimento com anomalia aqui na minha fazenda, mas no final das contas é coletótrico, né, que é o fungo causador, o patógeno causador. Outras confusões que podem acontecer, uma possível deiscência, ou abertura natural da vagem. Tá? Tem alguns materiais que têm já uma tendência genética para que isso aconteça, né?
É claro que alguns produtores têm relatado que essa safra, esse problema aconteceu com mais frequência em materiais que não apresentavam essa característica. Então, isso é algo a ser estudado. Se tem alguma interação aí com condições externas, né, e a gente está falando de clima, ou se também tem alguma relação com alguns patógenos que estão na planta. Tá? Outra confusão que pode acontecer, por exemplo, é com o dano causado por percevejo. Tá? Então, às vezes o produtor observa ali no entorno da onde aconteceu a picada, né, do estilete do percevejo, ele acaba abrindo a vagem, vê que a vagem está com algum tipo de injúria e fala, olha, pode ser anomalia. Então, a gente tenta fazer essas diferenciações, essas distinções, para que a gente realmente diga, olha, isso aqui é o problema que tem acontecido no Médio Norte, ou não, isso aqui é outra coisa, e sabe, para não misturar maçã com banana, sabe? Ô Divino, e esse ponto que o Felipe trouxe aí dos confundimentos é muito importante, né? Então, ele trouxe justamente os principais sintomas que podem gerar confusão com a anomalia mesmo. E o produtor, a gente é muito acessado para compartilhar esse tipo de informação e a gente sempre que tem oportunidade fala desses outros sintomas que podem acontecer também junto com o problema de anomalia, né? Então, o pessoal que está no campo, consultores, né, o próprio produtor que visita sempre a sua área, que está sempre atento ao que está acontecendo lá, né, para ter essa correta identificação, né, essa distinção do sintoma, porque é o pontapé inicial para a gente entender as estratégias que pode ser, né, o produtor pode lançar a mão na próxima safra, pensando no planejamento. Então, essa parte aí, identificar correta, estou falando de anomalia, estou falando de antracnose, né? Inclusive aqui agora a gente está com uma situação muito favorável para o aparecimento de antracnose, né? Então, o fungo que a gente já conhece muito bem aí, o coletótrico, né? Então, justamente agora, nesse momento, a gente tem lavouras que têm apresentado sintoma de anomalia, mas que também tem antracnose no campo. Então, o produtor, às vezes, ele está convivendo com os dois problemas ali ao mesmo tempo e ele precisa ter essa diferenciação aí das duas situações. Hoje nós estamos conversando a respeito de anomalia das vagens da soja e o quebramento das hastes. Eu estou batendo um papo, proseando aqui com a Carla e com o Felipe, que são da Fundação MT. Carla, existe algum... você falou aí de fungos, né? Existe algum complexo, então, de fungos associado tanto ao problema da haste quanto das vagens? Divino, nesse momento, essa safra, a gente tomou algumas atitudes aí de adicionar algumas metodologias complementares àquelas percepções que a gente estava vendo no campo, né? Então, vários ensaios conduzidos no campo, mas essa safra a gente aliou um pouco mais a questão laboratorial, né? A gente sabe da importância da gente ter uma estrutura também de identificação correta, né? Igual a gente acabou de falar sobre a questão de identificação do sintoma no campo, e para a gente ter o complemento dessa percepção no campo, é importante que a gente leve essas amostras para o laboratório, né? E realize uma das metodologias que a gente chama de isolamento, né? Então, do que a gente está falando, né? O que é o isolamento? Nada mais é do que a gente pegar aquele material vegetal que está apresentando algum sintoma no campo, então, seja a vagem, seja a haste, levar para um laboratório e, nesse laboratório, fazer um processo de isolamento, tentar identificar quais fungos ou quais patógenos podem estar envolvidos com aquele sintoma no campo. A gente tem aquela confirmação, ter mais certeza de que tal coisa pode estar causando tal coisa. Até o momento, até a safra passada, a gente não tinha muito claro ainda se poderia ter algo envolvido com esses dois problemas, né? A gente ainda não tem isso muito claro, né? Eu já adianto para vocês aqui que essa questão do isolamento está acontecendo agora, a gente está envolvido com isso para ter essas avaliações complementares, mas a gente já caminhou num sentido de dar um passinho a mais, como se fosse um degrauzinho a mais aí nessa avaliação que a gente está fazendo. Então, a gente identificou algumas amostras que têm apresentado um fungo do complexo de aporte Phomopsis, tá? Então, eu comentei com vocês que a Fundação fez parte lá da questão do cancro da haste, né, de trazer para o produtor algumas soluções para essa problemática. Esse cancro da haste também é causado pelo complexo de aporte Phomopsis, pela espécie caulívora e aspalate. São velhos conhecidos já, e que a estratégia para a gente não ter esse problema no campo hoje é o melhoramento genético. Então, a ferramenta é genética, né?
E esses fungos que a gente identificou fazem parte desse complexo de aporte Phomopsis, mas não são aqueles fungos causadores do cancro da haste. Então, são outras espécies que podem estar envolvidas com esse problema da anomalia. Por que eu friso aqui que podem estar envolvidas? Porque nós coletamos várias plantas no campo, fizemos o envio para o laboratório, acompanhamos a manifestação do sintoma e a gente observou esses fungos nas plantas que tinham sintoma, que apresentaram sintoma de quebramento da anomalia, mas a gente também observou um percentual muito grande naquelas plantas que não apresentaram sintoma. Então, aquela planta que não quebrou a haste, aquela planta que não tem problema na vagem, a gente também observou a ocorrência desses fungos, né? E aí, uma das explicações, ou uma das hipóteses do porquê que a gente encontrou esse fungo também onde não tinha sintoma, é porque o fungo Phomopsis, né, ele pode viver na planta de forma latente, né? Então ele pode estar lá sem causar sintoma. Então, quando a gente faz essa metodologia do isolamento, a gente leva para o laboratório e processa essa amostra, a gente pode encontrar esse fungo lá, mas ele não está causando nenhum sintoma. Então, essas informações, elas ajudaram a gente a entender um pouco mais, né, se encontrar algo que seja recorrente em algumas amostras, mas, de certa forma, ainda é uma incógnita. Por que a gente encontrou também naquelas plantas que não têm sintoma, né? Será que tem algo envolvido aí, a questão climática, algo que pode estar modulando, né, a ocorrência desse problema? Então, o fungo está lá vivendo de forma latente, e aí tem algo que estimula ele a passar a causar algum sintoma, né? Isso a gente tem que investigar ainda, e é agora que a gente está avançando um pouco mais com essa questão. Então, existe esse ato com relação a algum complexo que pode estar envolvido com esse problema, mas a gente ainda precisa esclarecer vários pontos aí para tentar ter uma correlação mais assertiva. Felipe, os produtores, eles são incentivados a levarem amostras para o laboratório? Por exemplo, aqui onde eu estou, existe um laboratório no Sindicato Rural, em que começaram a surgir agora casos de ferrugem asiática. Então, os produtores, eles são incentivados a levarem amostras, onde eles não têm nenhum custo para essa análise das amostras e tal, para saber se existem mais casos acontecendo. No caso de vocês aí, acontece isso da mesma forma ou não? Divino, vamos lá. Por ser um problema relativamente novo, se a gente for comparar com o que é o histórico da ferrugem, a gente vai buscar lá em 2002, se eu não estou enganado, a Carla me corrige aí, com relação ao histórico do início de acontecimento da ferrugem até agora, a ferrugem você tem uma identificação morfológica, ou seja, você consegue enxergar as estruturas do patógeno muito facilmente no tecido da planta, né? No caso desse problema aqui que a gente está enfrentando, a identificação morfológica, com base nos sintomas e sinais que o patógeno expressa para nós, ela está confusa, né? Até porque nós temos, às vezes, um processo de contaminação com outros micro-organismos que acontecem ao mesmo tempo no campo, né? Então, fica essa dificuldade do entendimento da diagnose, né, de como a gente identificar o problema no campo. Ok, temos a dificuldade no campo, e como é que é no laboratório? Por ser uma situação nova, uma doença nova, né, existe todo um processo de avanço tecnológico para que o pessoal consiga definir, né? Olha, nós temos a capacidade de identificar o possível agente causal, não só pelas vias tradicionais, que seria o que a Carla acabou de trazer para nós, que seria o isolamento, a identificação da colônia do possível patógeno, né, das estruturas reprodutivas, mas também pelo sequenciamento de DNA, o sequenciamento genético, que precisa de todo um desenho, né, do possível primer para amplificar a região de identificação desse genoma, tá? Então, isso leva um tempo para ser desenvolvido, isso custa dinheiro, né? E toda essa situação que você acabou trazendo para nós, desse incentivo, né, que se tem aos produtores para levar o tecido de identificação da ferrugem, isso também seria o adequado para essa situação que a gente está vivendo, né? Mas toda essa dificuldade de chegar numa técnica nova para identificar gera esse custo para fazer as possíveis análises laboratoriais, tá, Divino? Então, o que acontece? Não é qualquer um que pode chegar e falar, eu quero fazer, né? Tem um custo envolvido para essa avaliação. É claro,
Quando se busca a solução do problema, esse custo acaba sendo irrisório perto do que o prejuízo que os dois problemas têm causado ao longo dessas 3, 4 safras, né? Então, é claro, a gente tenta concentrar um pouco essa estratégia de coleta de tecidos para que ela seja feita de forma coerente, a ponto de buscar os comparativos científicos. Então, a gente precisa da planta sintomática, a gente precisa da planta assintomática em momentos diferentes para saber se, na expressão do problema e do sintoma, se porventura o possível patógeno ele, né, começou a aparecer na planta, por aí vai. E ele precisa também de toda uma metodologia correta para coleta, né? Então, não é simplesmente coletar a planta, colocar dentro de um saco e mandar via Sedex. Então, nós estamos tentando buscar e ser o mais correto e exato possível para evitar confundimentos com relação aos sintomas e para evitar contaminações desse tecido que vai ser enviado com outros patógenos que geralmente mascaram todo esse processo de análise laboratorial que é decorrente ou que vem depois desse processo de coleta, sabe, Divino? Deixa eu já aproveitar que nós estamos conversando, Felipe, aqui sobre esse assunto, e me responde uma questão aqui que eu fiquei na dúvida. A escolha do material genético, ela pode ter influência? Por exemplo, uma soja precoce, ela teria uma predisposição maior a ter esses problemas, ou não tem nada a ver? Olha, você trouxe uma situação interessante. Eu acho que até antes da gente tentar separar os padrões, né, sejam esses padrões por hábito de crescimento ou por ciclo da cultivar, como a Carla bem disse lá atrás, no problema de cancro da haste, a principal ferramenta que se usou para poder driblar ou resolver o problema foi a ferramenta genética, né? Então, inserir as espécies de aporte que causavam o problema anteriormente no processo de melhoramento genético. Então, cada vez que aparecia uma cultivar nova que tinha potencial de ir para o mercado, ela precisava ser submetida a esse teste de inoculação do patógeno para saber se ela era resistente ou não. Se fosse suscetível, se fosse sensível, ela era jogada fora, mesmo com todo o potencial produtivo que ela tinha. Claro, se fosse resistente, ia para frente, tá? Então, esse é o principal ponto. A resistência genética é a principal coluna, tá, para o manejo do problema, para lidar com o problema. Ok. Sabendo disso, é claro que algumas associações, alguns padrões foram até obtidos na safra passada, né? Então, muito se falou sobre hábito de crescimento, tá? Então, materiais determinados sofriam, e realmente quando você pega o conjunto de dados para analisar e você faz essa classificação por hábito de crescimento, os materiais determinados sofriam menos pelo apodrecimento. É claro que você tinha os pontos fora da curva, materiais determinados, mas que apresentavam uma quantidade grande de incidência do problema, e os materiais indeterminados sofriam mais. Por consequência, por características, né, os indeterminados hoje são boa parte dos nossos materiais precoces, tá? E o inverso é verdadeiro, os determinados, eles hoje são boa parte dos nossos materiais médio-tardios, né? Então, fica essa associação. Será que é mais pelo ciclo? Será que é mais pelo hábito de crescimento? É claro que se falou em outras características das cultivares, né? Cor da pubescência, cor da flor, mas, sinceramente, fica um pouquinho difícil fazer essa associação entre o que é a fisiologia das plantas e seus hábitos de crescimento diferentes e como isso pode interagir com um possível ataque de um patógeno, para gerar essa reação que a gente enxerga, tanto de anomalia quanto de quebramento, sabe? Eu acho que vocês chegaram a citar esse dado lá atrás, mas como eu não tenho certeza, eu vou perguntar novamente em qual estágio da cultura estão sendo reportadas essas questões. Carlos, quer falar? Posso falar. Bom, o que a gente viu nas últimas safras aí? Que o início desse aparecimento do sintoma do quebramento, né, ele estava muito aí com relação ao momento, né, que o produtor observava isso no campo. Obviamente que o produtor vinha observando, acompanhando a evolução da lavoura, e em um determinado momento ele começava a observar que as plantas quebravam, tanto de forma espontânea,
como quando ele vai fazer o caminhamento lá na lavoura para observar algo e ele exerce uma certa pressão sobre plantas, né? Então, ele escutava ali um barulhinho ali de quebramento das plantas. Então, para o quebramento, a gente não teve um momento exato, né? Às vezes, essa safra, inclusive, teve alguns relatos aí de no vegetativo já acontecer essa questão do quebramento da haste mesmo. Ou então, lá mais para o reprodutivo. Para falar de anomalia, a anomalia a gente já tem um período determinado, né? Então, ali, a partir do estádio DR 5.4, 5.5, que começa a observar aquele amarelecimento que o Felipe comentou lá no início. Então, você está olhando a vagem ali, você vê como se fosse um sintoma amarelecido, algo mais claro. Quando você pega aquela vagem, abre, o grão já está num certo estágio de deterioração ali dentro, né? No início do processo de deterioração. O que a gente tem observado a essa safra? Que esse aparecimento dos sintomas está acontecendo um pouco mais à frente do que esse estágio DR 5.4, 5.5. A gente está vendo ali DR 6, né? E onde está ficando mais claro a gente vê o sintoma? R 7.1. Então, no estágio DR 7.1, que a cultura já está finalizando o ciclo, essa safra está ficando mais claro a gente observar a sintomatologia desse apodrecimento da vagem, né? Inclusive, tem algumas percepções nos dias de campo, nas que a gente fez com alguns produtores, de que essa safra, os materiais têm alongado um pouco mais o ciclo, né? Se o Felipe quiser complementar depois aí as percepções, né? Os produtores estão contando aí em torno de 5, 7, até 10 dias a mais no ciclo da cultura. Então, isso também pode, de certa forma, uma interferência aí nessa percepção mais tardia dos sintomas também, tá? Pensando aí nessa safra 22, 23. Quer complementar alguma coisa aí, Felipe? O Divino, acho que a Carla citou essa questão do alongamento dos ciclos das cultivares nessa safra, né? Isso que ela comentou também a respeito do momento que a gente tem observado os sintomas, a gente pode resumir numa situação, né? Cada safra é uma safra, sabe? Então, o produtor, ele vem de uma experiência de prejuízo relativamente importante nas últimas safras. Então, o que aconteceu? Ele veio muito preparado para essa safra com relação à escolha das ferramentas que ele ia usar para reduzir o prejuízo, tá? Então, o que ele fez? Ele entendeu como é que os materiais se comportam na janela de semeadura, fez uma escolha mais alinhada dos materiais genéticos, né, das cultivares, e se preparou com relação ao programa de fungicida, tá? E aí, quando eu falo programa, é tudo. No momento que se faz a aplicação, a escolha dos sítios específicos, a adição ou não dos sítios, por aí vai, que ela vai poder complementar depois para nós. Então, isso mudou a percepção que a gente tinha do momento de ocorrência do problema, ou isso pode ter mudado. E aí, outra coisa que a Carla citou é o alongamento do desenvolvimento da cultura. Então, acho que a gente poderia associar a uma situação que aconteceu aqui no Mato Grosso, que não é tão comum assim, e foi uma frente fria que rondou o estado inteiro, digamos assim, né? Que aconteceu lá no comecinho de novembro, né? Então, as temperaturas chegaram abaixo de 15 graus aí, e essa é uma temperatura, digamos assim, crítica, né? Para o bom desenvolvimento da cultura da soja. Então, não sei se essa frente fria ela é única e exclusivamente responsável por esse alongamento que a gente tem visto no ciclo, em algumas situações de até 10 dias, né? Mas que eu acho que ela contribuiu um pouquinho, sim, há uns 3, 4, 5 dias aí, talvez, acho que ela pode ter contribuído, tá, Divino? Então, isso é uma coisa que a gente tem percebido, esse alongamento do ciclo aí. E quando você pega toda essa interação, né, alongamento do ciclo, produtores melhor preparados, né, uma safra diferente da outra e a doença sendo expressa de forma muito diferente conforme o ambiente estimula ela ou deixa de estimular. Quando você junta tudo isso aí, não é difícil imaginar que realmente aconteceriam algumas mudanças, assim, sabe? Cara, traga boas notícias para nós, pelo amor de Deus, né? De notícia ruim, o Brasil já está cheio. Existem fungicidas específicos para a mitigação dessas anomalias? Divino, gostaria de trazer mais informações, mas eu já vou adiantar para você que a gente está numa fase de avaliação agora. Então, essa safra, inclusive, aproveitar a oportunidade aqui para comentar da rede anomalia, né? Então, foi criada uma rede de ensaios, como o Felipe comentou anteriormente, até Rondônia nós temos áreas
que estão conduzindo vários ensaios, né, para a gente entender da questão de fungicidas e também de cultivares, né? Acho que esses dois pontos são bem importantes. A gente viu que as cultivares apresentam sensibilidade ao problema, né, falando de anomalia, e também o manejo de fungicidas, que a percepção do campo é que influenciou, né? O produtor conversando com o vizinho ali, eu fiz tal manejo, eu fiz tal, mas eu tive menos, eu tive mais. Então, essa percepção também veio por parte do produtor. E nós, enquanto instituição de pesquisa, também observávamos que tinha uma diferença aí, esses diferentes manejos, né? Quantas aplicações, que momento a gente entrava, quais produtos. Então, essa rede foi criada aí sob coordenação da Embrapa justamente para colocar esses ensaios no campo. E essa fase que a gente está agora é de avaliação desses ensaios. Então, foram aplicados vários fungicidas no campo, né? Dentro aí de um manejo ou individualizados, para a gente também entender a eficácia desses produtos para o problema, né? Está avaliando agora. Mas eu já adianto que tem bastante coisa interessante, tá? Esses dados, inclusive, a Embrapa vai divulgar depois, então ela compila, reúne todos os... Nesse caso, são 9 ensaios, tá? É uma representatividade muito boa de ensaios, então nós temos aí 9 locais que estão conduzindo esses ensaios, e ela trabalha nesses dados aí para lançar a mão para o produtor aí um boletim técnico, um comunicado aí, uma circular técnica, que é o que tradicionalmente a Embrapa faz, né? Para compartilhar as percepções acerca dos fungicidas. Mas a gente vai ter algumas informações bem interessantes aí para poder trazer para o produtor para que ele possa usar já pensando no planejamento da próxima safra, né? E a gente vê também diferença com relação à adição de multissítios, né? O pessoal da fitopatologia gosta muito de falar de multissítios porque realmente é uma importante ferramenta no manejo anti-resistência, né? Então, pensando em outras doenças, o produtor já está acostumado a trabalhar no campo, tipo mancha-alvo, cercóspora, antracnose, velhas conhecidas dos produtores aí, né? Então, a gente fala muito dos multissítios por essa estratégia de anti-resistência e também pelo incremento que eles dão no controle, né? Então, a gente também testou esses multissítios aí no campo para a gente se comportar, qual que é a melhor performance, né? E outra informação que é bem importante é com relação ao momento de início das aplicações. Então, a gente também testou diferentes momentos, né, diferentes entradas que a gente fala, para conseguir trazer uma informação mais concisa para o produtor acerca de qual momento talvez seja o mais importante dele fazer essa entrada, né? Então, será que eu faço uma aplicação entre 25 e 30 dias? Será que eu posso fazer uma em pré-fechamento, 35, 40? Será que eu tenho uma eficácia diferente, né? E eu observo a evolução do problema de forma diferente. A gente tem observado que tem alguma importância aí essas aplicações entre 25 e 30 dias, né? Então, realmente, quando a gente faz algumas avaliações visuais, né? Obviamente que aquela avaliação que a gente quantifica, ela é mais assertiva, né? Mas na percepção visual que a gente está tendo agora, rodando esses ensaios, é que a gente consegue observar uma certa redução ali na incidência do problema na vagem, né? Então, a gente está, assim, como eu comentei, de contar quantas vagens tem sintoma, inclusive esse é um ponto aí importante dessa safra, a gente trabalhou com a métrica, né? Então, como que a gente está avaliando o problema? Para trazer uma métrica boa de comparação, todo mundo poder comparar o seu ensaio e poder avaliar. A gente precisa da estatística para avaliar isso, né? A gente tem a percepção do campo, aquela avaliação qualitativa, mas a gente também precisa quantitativa para trazer números para o produtor, né? Cadeia do agro aí, saber quanto que ela pode estar perdendo para esse problema aí. Gente, eu espero que as pesquisas avancem, que vocês consigam bons resultados logo, até para vocês voltarem aqui, já contando para nós, né? O Felipe chegar aqui e falar assim, Divino, tem uma boa notícia, já temos a solução do problema. A Carla vai falar assim, olha, o produtor não precisa se preocupar mais com esse problema, vai preocupar com o outro agora. Mas a gente sabe que não funciona assim, né? Não é desse jeito, não é no tempo da gente. Mas o importante é que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, esse trabalho está avançando, os resultados já começam a surgir, e isso é o que é importante. Felipe, muito obrigado, cara, sua participação aqui foi muito legal. Que isso, Divino, eu que agradeço, né, novamente uma satisfação por estar falando contigo, com esse público selecionado aí, e precisando da Fundação, conta com a gente, né, estamos aqui representando um pedacinho da Fundação, na figura da fitopatologia, da fitotecnia, mas tem mais um monte de gente envolvida por trás aí dessa empresa que já tem um bom tempo de mercado e está aí para poder ajudar o produtor. Carla, eu amei conversar com você. Você é um doce de pessoa, tem uma competência na sua fala muito grande, eu estou encantado com você. Muito obrigado, viu?
Igualmente. Obrigada, Divino. Show de bola poder conversar com você. Eu agradeço aí, obrigada, viu, Divino? Foi uma satisfação. Espero que a gente consiga aí, em outra oportunidade, né? Como você bem comentou aí, trazer algo. Olha, produtor, você pode ficar tranquilo com esse problema, porque a gente já conseguiu manejar, né? Espero nessa próxima oportunidade realmente que a gente tenha um pouco mais de informação. Agora, né? A gente já tem, como eu comentei, a gente está avançando aí no caminho, né? A gente tem que ter um pouco de paciência, igual você comentou, às vezes não é no nosso tempo, mas a gente precisa aí construir aos poucos para trazer aí esse fechamento e essa solução de forma prática para o produtor. Tá? Agradeço a participação, foi uma satisfação estar aqui contigo e com todos que vão nos acompanhar aí certamente. Eu estou muito feliz porque eu conversei hoje com a Carla Kudlaviec, esse nome bonito, esse nome forte. Ela é pesquisadora da área de fitopatologia e biológicos da Fundação MT. Conversei também com o Felipe Araújo, nome de artista, né? Felipe Araújo. Ele é pesquisador da área de fitotecnia da Fundação MT. E nós falamos a respeito da anomalia das vagens da soja e do quebramento das hastes. Um problema que tem deixado muito produtor aí preocupadíssimo. Foi uma alegria estar com você. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe, deixa um comentário. Fala se você já ouviu falar desse problema, se você conhece alguém que está passando por esse problema aí, e se inscreva nesse canal. A sua inscrição aqui é muito importante para que eu possa continuar produzindo vídeos falando dos mais diversos assuntos, sempre com os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.